Bem-vinda ao canal Mônica Ribeiro Artesanato. No vídeo de hoje vamos reciclar esse potinho de requeijão. Você vai amar o resultado final. No pote eu só passei um paninho para limpar, tirar a gordura e passei uma lixa para tirar aquele brilho do plástico, deixar ele mais áspero. Vou usar a tinta Chalk, que é a tinta lançamento da Gleart. Não precisa passar primer, preparar a sua peça antes. Você vem direto com essa tinta, ela já está disponível no catálogo online da minha lojinha. Vou usar um pedacinho de espuma, uma esponjinha, ela está seca. Pego um pouquinho da tinta amarela e venho dando batidinhas aqui no centro do pote, até pintar o pote inteiro. Eu não vou me preocupar em pintar essas beiradas aqui de cima e a de baixo, porque vai ter um outro acabamento. Não esquece de deixar o joinha aqui no vídeo se você está gostando das dicas, gostando dessa reciclagem. E se é a primeira vez aqui no canal, aproveita, já se inscreve que tem vídeo novo toda semana. Terminei de passar a primeira demão, pintei o fundo também. Agora, na segunda demão, eu venho com um pincel de cerdas macia. Se você quiser nessa demão pintar com um rolinho, também pode. A primeira demão, eu passo com a esponjinha, com a buchinha, para essa primeira demão ficar mais grossa, ter uma cobertura boa, como se fosse passar o primer, mas é questão de gosto. Se você quiser passar desde a primeira demão com o pincel, pode, não tem problema. Terminei de passar a tinta, já secou. Agora, para fazer o trabalhinho da pátina, eu vou usar tinta PVA fosca na cor chocolate, pincel de cerdas dura. Pego um pouquinho dessa tinta, trabalho ela aqui no meu pratinho, lembrando que todas as tintas que eu estou usando já está disponível na lojinha do canal. Venho aqui no meu pote e agora eu vou fazer a pátina seca, é passar o pincel com a mão leve. Aqui eu tô trabalhando com pouquinha tinta no pincel, porque eu quero uma pátina bem fina, bem delicada. Eu fiz de cima para baixo, agora eu vou inverter a posição. Eu começo a puxar de baixo do pote para cima. Faço essa pátina em volta de todo o pote e no fundo também. Agora, com o restinho de tinta que tem no pincel, eu vou fazendo uma pátina, né? Uma sujeirinha aqui ao contrário, com o pincel deitado, para em alguns lugares essa pátina ficar riscada, ficar marcada. Venho com o pincel agora, mão bem leve, fazendo um movimento ó, de vai e vem, como se eu estivesse limpando o pincel aqui na beiradinha do pote, para já dar um acabamento aqui nessa parte. Ele vai ficar um sombreado, tá? Um esfumaçado, mas tem que ter pouca tinta no pincel. E olha que gracinha que tá ficando o nosso pote. Eu escolhi usar esse stencil de chocolate, tá? Na verdade, ele tem várias palavras, né? Chocolate, café, expresso. E eu vou usar só a palavra chocolate, porque o nosso pote vai ser para chocolate. Eu vou posicionar o stencil aqui na onde eu quero, na parte de baixo do pote, seguro bem. E com a outra mão eu venho com o próprio pincel chato, esse quadradinho, e vou dando batidinhas, fazendo o stencil normal. Se você preferir fazer com um pincel pituá, também pode. Eu vou completando a palavra toda. Esse stencil eu também já vou ter disponível no catálogo, mas você pode usar qualquer stencil que você tiver com a letra chocolate, bombom. E olha que gracinha que fica. Para fazer a decoração, o acabamento na parte de dentro, eu escolhi um feltro estampado. Mas se você quiser usar tecido, também dá certo. Eu tirei a medida aqui do meu potinho, nesse caso, esse pote mede 12 centímetros, então eu cortei com 13. Você pode cortar de 1 a 1,5 centímetro a mais do tamanho do seu pote. Para medir a largura, eu coloquei aqui ó, o tecido, o feltro aqui no pote, e cortei com mais ou menos 1 centímetro, a largura de um dedo a mais. Vou usar cola quente para colar esse feltro, que eu acho mais rápido. Vou começar a passar a cola aqui na beiradinha do pote, venho com o tecido ó, e vou colando ele aqui.
Só você ir apertando com a cola quente é bem tranquilo. Vou passando a cola em volta de todo o pote para ficar bem colado. Eu vou passando a cola aos poucos e não exagera na cola quente para não ficar um acabamento grosseiro, feio. Terminando de dar a volta no pote, eu vou passar cola quente aqui nessa beirada da lateral do tecido e vou fazer uma dobrinha para dar um acabamento mais bonitinho aqui no meu tecido, no meu feltro. É mais ou menos um meio centímetro só para acabamento. Passo a cola quente, aperto bem, ó, para ficar bonitinho na hora de virar. Agora é só você virar o seu tecido, feltro aqui para dentro do pote, vai ajeitando com a mão para ele ficar bem certinho. Vamos dar acabamento no fundo. Eu vou usar um pedaço de papelão, pode ser qualquer papelão que você tiver que seja firme. Eu coloco o fundo do pote aqui em cima do papelão, risco com a caneta, venho com uma tesoura e vou cortar esse círculo que vai servir como base para o meu fundo. Já recortei também um pedacinho do meu feltro. O feltro eu meço o tamanho do fundo do pote, mas eu corto com mais ou menos 1 centímetro, a largura de um dedo a mais, para fazer o acabamento da virada. Para colar eu vou usar a cola quente também, que é fácil e rápido. Passo um pouquinho aqui no centro, colo essa minha plaquinha nesse meu círculo de papelão. E agora eu venho com a tesoura e vou dar vários piques aqui nessa sobra do tecido, do feltro, para a gente fazer a virada e dar o acabamento. Venho novamente com a cola quente, passo um pouquinho aqui só na beirada desse papelão e vou fazendo a virada dessa sobrinha de tecido. Só cuidado para você não queimar o dedo se estiver usando cola quente. Vou fazendo a viradinha um por um. Vou passando a cola quente aos poucos também, para não secar, né? Que a cola quente seca rápido. Então, eu vou passando aos poucos e vou virando esse tecido. Quando você virar o tecido, lembra de dar uma esticada, uma puxadinha nele, para ele ficar bem bonitinho lá na frente o acabamento. Terminei de colar, olha que bonitinho que fica a parte de cima. Para colar aqui no fundo, eu também vou usar a cola quente, jogo um pouco dessa cola quente aqui no fundo do pote, venho com esse meu círculo e vou encaixar certinho aqui. Dá uma apertadinha, segura um pouco pro papelão colar bem no fundo. E olha que acabamento bonito que fica dentro do nosso potinho. Agora, aqui do lado de fora, eu vou fazer uma decopagem no tema de Páscoa. Eu escolhi esse papel da Litocarte, ele é um papel adesivo, mas eu não vou usar ele dessa forma, eu quero só o desenho dos coelhos. Então, eu vou recortar com uma tesoura aqui em volta do desenho, igualzinho a gente faz no papel de decopagem simples. Esse papel de Páscoa já está disponível no catálogo online da minha lojinha. E olha que gracinha que fica só o desenho. Vou tirar esse papel branco aqui do fundo, né? Que é o que protege o adesivo do papel. Na hora de você retirar essa proteção, né, do papel adesivo, só cuidado, porque como a gente recortou os desenhos, algumas partes é pequenininha e se você tirar com tudo, pode rasgar o desenho. Vou centralizar essa decopagem aqui na frente do meu potinho, colo essa decopagem onde eu quero, venho com a ajuda de um saquinho e vou passar em cima dessa decopagem, desse papel, igual a gente faz com a decopagem simples. Venho alisando, apertando para ela fixar bem aqui no pote, tirar qualquer bolha de ar ou ruga que possa ficar. Sempre vem com o saquinho plástico para não correr o risco de você rasgar esse papel. Agora eu vou usar um pincelzinho Pituá, tô usando o número 2, que é o menor, pouquinho da tinta marrom chocolate, pego essa tinta, trabalho aqui no meu pratinho, tem que ter pouca tinta no pincel e vou fazer um sombreado, um acabamento aqui em volta dessa decopagem. Fazendo um movimento circular, mão leve, eu venho passando esse pincel em volta, contornando todo o meu desenho. É uma tinta bem discreta. E olha que gracinha que fica o acabamento do sombreado em volta da decopagem. Vou usar um pincelzinho mais fino que eu tenho,
para fazer o poá, as bolinhas. Vou usar o cabo do pincel. Então, eu sujo esse cabo do pincel na tinta e venho no pote fazendo as bolinhas. Toda vez que eu quero fazer a bolinha, eu molho esse cabo do pincel na tinta para todas as bolinhas saírem do mesmo tamanho. Eu não vou fazer uma muito perto da outra, tá? Eu quero um poá bem discreto. Olha que gracinha que ficou. Com a tinta seca, agora eu já vou passar o verniz geral da Gliarte. Eu passo com um pincelzinho de cerdas macia. Se você preferir passar com um rolinho, também pode. Eu passo 2 demãos, esperando a secagem entre uma demão e outra. Esse verniz também tem no catálogo online da lojinha. E olha que brilho lindo que fica. Agora, eu já vou para o acabamento final aqui da parte de cima e de baixo do pote. Vou usar EVA, eu já recortei 2 tirinhas com mais ou menos 1 centímetro. O EVA que eu escolhi é esse com glitter vermelho. E recortei também 2 tiras no tamanho de 2 centímetros. Vou começar colando as tiras de 2 centímetros. Passo um pouquinho da cola quente no verso desse EVA e vou colar uma tirinha em cima da outra para fazer a alça do pote. Eu preferi colar 2 tiras de EVA para ele ficar mais grosso e a alça do pote ficar firme. Tô usando a cola quente, que é mais rápido e fácil. Se você quiser usar uma cola de silicone ou uma cola branca, também pode. Passo um pouquinho de cola quente aqui na pontinha dessa alça e vou centralizar certinho aqui onde eu quero no meu pote. Aperto para colar bem. Faço esse mesmo processo do outro lado. Aqui, verifica se a alça vai ficar bem retinha, bem certinha aqui no pote, tá? Para ela não ficar torta. E agora, eu vou começar a colar as tiras fininhas. Passo um pouco da cola quente aqui na ponta da minha tirinha que eu recortei e vou começar a colar aqui em cima da alça, para o acabamento ficar aqui na lateral da alça. Então, venho colando com a cola quente em volta de toda essa beirada do pote. A única coisa, não exagera na cola quente, para não ficar um acabamento grosseiro. Não precisa de muita cola. Vou passar em cima da outra ponta da alça e continuo colando até dar a volta toda no pote. Terminei de colar essa tirinha na parte de cima e fiz o mesmo processo de colagem aqui na parte de baixo. A emenda aqui eu deixei na parte de trás do pote. Para acabamento, aqui na lateral, eu escolhi essas florzinhas, né, de papel que vem nesses buquezinhos. Essas mini rosinhas vocês encontram lá na loja Desimantas. Vou deixar o telefone aqui embaixo. Eu vou colar 2 florzinhas, né, 2 botãozinhos de rosa vermelho para dar o acabamento aqui na lateral da alça, onde a gente fez a emenda. Se você quiser colocar uma pedrinha, algum outro acabamento, fica a gosto. Vou colar também um lacinho de EVA. Esse lacinho eu fiz com a sobra das tiras que sobrou aqui da parte de cima e da parte de baixo. Para quem não sabe fazer esse lacinho, já tem vídeo aqui no canal onde eu faço esse lacinho de fita. O processo é o mesmo. Cestinha finalizada, olha que charme que ficou. Eu colei esses botãozinhos de rosa vermelho nas 2 laterais para dar acabamento aqui na ponta da alça. E aqui na parte da frente eu colei o lacinho de EVA e uma pedrinha aqui de florzinha de pérola, tá? Para dar o acabamento. E olha que charme que ficou essa cestinha. Ela é uma cestinha, né? Um pote para você dar de presente, vender agora na Páscoa. Pode colocar bombom, bis, biscoito, fica bem legal. E você pode fazer de várias cores, pode mudar a cor do tecido e a cor do EVA. Pode fazer verde, azul para menino, só você tirar, né, o lacinho e as florzinhas e fazer uma outra decoração que fica lindo também. Espero que vocês tenham gostado dessa reciclagem. Deixa aqui no comentário o que vocês acharam, se vocês vão fazer essa reciclagem. Eu adoro saber a opinião de vocês. Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau. Até o nosso próximo vídeo. Fui!